Senhor Jesus, nós só temos palavras de agradecimento, todos nós aqui, por ter te encontrado no nosso caminho, Senhor. Ter encontrado de verdade, te conhecer, entender os teus ensinamentos, praticar na medida das nossas possibilidades. Então, Senhor, que nesse momento em que nos reunimos aqui, nesse pontinho de luz em Paquetá, nessa casa que prega o seu evangelho e que nos envolve com tanto amor, nós queremos pedir que o Senhor nos envolva em vibrações de muito amor, de muita paz, de muita serenidade, para que o estudo dessa noite possa ser mais um incentivo na nossa caminhada evolutiva. Que o Senhor abençoe e proteja nos dois planos todos aqueles que nesse momento viram o seu olhar para a nossa casa, abrem o seu coração para receber o seu evangelho. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá? Gente, boa noite. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Eurípides Barçanufo, que é o mentor, o diretor espiritual da casa que eu faço parte. Eu estou um pouco vermelha, vocês não se assustem, daqui a pouco isso vai passar. A gente já faz esse trabalho há algum tempinho, mas é uma responsabilidade muito grande falar de doutrina espírita, né? Trazer a biografia de um espírito de tamanha envergadura como é Eurípides. Então, para a gente não ficar engessado, né? E essa brisa gostosa, não dar aquele soninho na gente, assim, porque isso é fatal, né? A gente vai conversar, né? Eu vou apresentar o tio Eurípides para vocês, né? Porque eu vinha comentando com a minha filha, com um amigo que veio com a gente, que eu conheço a história do tio Eurípides há alguns anos. Mas que cada vez que eu tenho que falar dele, eu me emociono, me encanto, me apaixono e tenho má vontade de estudar. Porque é impressionante como esse homem conseguiu, em 38 anos encarnados, né, aqui no nosso tempo, né? Um tempo tão pequeno. Eu tenho 50 anos e não fiz nada. Como é que ele conseguiu, em 38 anos, fazer tanta coisa, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho dele, tá? Vocês já devem conhecer esse rostinho aí, né? Já devem ter visto em outros formatos, mais fininho, com um tupete assim, bem, com bastante brilhantina. Mas essa foto aí, a gente conseguiu ela, e ali diz pra gente que essa é uma foto sem nenhum retoque dele. Esse é o verdadeiro rosto de Eurípides. É uma fotografia e sem retoques. Então, por que a gente começa mostrando ele assim? Que é para a gente ir criando intimidade, né? Para a gente ir conhecendo ele, ficando amigo dele. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho dele, porque olha que curioso, olha o dia de nascimento de Eurípides Barçanufo. 1º de maio. O que a gente comemora no 1º de maio? Dia do trabalho. Dia do trabalhador. E não podia ser numa outra data, no ano inteiro. Porque foi um trabalhador incansável. Incansável, tá? Então, a gente vai falar rapidamente sobre Eurípides. Sobre algumas encarnações de Eurípides, só para a gente ter uma ideia de como esse espírito veio sendo preparado, né, para cumprir essa missão aqui no nosso país, né? Então, se vocês buscarem no livro A Grande Espera... Não. Eu sinalizo. A gente tem um livro chamado A Grande Espera, que conta a história de Marcos, tá? É uma encarnação onde Bezerra e Eurípides caminharam juntos, tá?
Então, Eurípides foi Marcos, né? Eles eram de uma comunidade essênia, onde já funcionava, olha que coisa maravilhosa se a gente conseguisse colocar isso na nossa vida, já funcionava o sistema, né, da sociedade fraterna. Ou seja, minha casa não tem porta e não tem janela, o meu armário de mantimentos não tem porta, né? Então, o seu também não tem. Então, cada vez que um de nós precisa de alguma coisa, fraternalmente encontra no outro. Olha que coisa bonita. Eles confeccionavam as próprias roupas, eles comiam só daquilo que eles produziam. E Marcos foi um propagador da doutrina muito antes da doutrina existir. E nesse livro, a gente tem a oportunidade de conhecer uma visita que Jesus, adolescente, fez a essa comunidade. Tá? Ele era chamado a Grande Estrela. Ele veio até essa comunidade, eles esperavam o momento em que a Grande Estrela ia chegar. E a Grande Estrela era Jesus, adolescente ainda, que já chegou trazendo para eles o Evangelho. Tá? O cristianismo, né? Porque quando a gente fala a doutrina espírita, a Igreja Católica, pega isso tudo. Se isso tudo segue Jesus, é cristianismo. Né? Se a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente está seguindo Cristo, a gente está no caminho certo. Né? A gente não pode achar que nós estamos melhores na fita, né? Porque somos espíritas, porque temos um esclarecimento um pouco mais amplo, né? Porque a gente busque mais. Mas então, Eurípides de Barçanufo, naquela encarnação como Marcos, aprendeu o cristianismo direto da fonte. Olha só, ele bebeu na fonte. Ele aprendeu com Jesus. Anotem esse nome, A Grande Espera. Esse livro é um livro maravilhoso. E conta a encarnação dele. E nessa caminhada, ele estava com Bezerra de Menezes também, em uma encarnação dele. Tá? Depois, numa outra encarnação, a gente não tem precisão de tempo, de datas, né? Isso é muito vago, as datas são muito vagas. Mas numa outra encarnação dele, ele foi educado por Inácio de Antioquia, que era pupilo de João, o mesmo João que lá na frente vai apresentar a doutrina espírita para ele, tá? Ele era um jovem, né? Que quando Inácio de Antioquia desencarnou e não pôde mais prosseguir na divulgação do cristianismo, ele assumiu o lugar. Então, já muito jovem, estava ele lá pregando os ensinamentos do mestre. Né? Então, olha só, olha como Eurípides vem sendo preparado. Numa outra encarnação, que está no livro Ave Cristo, ele foi o escravo Rufo. Tá? Um cristão que, quando foi obrigado a negar Jesus, né, foi castigado, amarrado a cavalos e arrastado pela estrada até que o corpo dele ficasse totalmente esquartejado. Né? Então, quer dizer, mais uma vez aquela prova de fé e amor em Jesus. Né? E ainda numa que a gente acredita tenha sido a penúltima encarnação dele, em 1741, ele encarna como Lavater, orador, psicólogo, tem tanta coisa, teólogo. E no auge da Revolução Francesa, né, onde não se acreditava em Deus, estava ele lá de novo, ele é insistente, né? Estava ele lá de novo, pregando lá, e Deus existe, Jesus é maravilhoso, e está ele lá. Só que dessa vez ele sofreu um pouquinho menos, ele foi só exilado. Né? Conta-se que ele teve uma encarnação no Brasil antes de encarnar como Eurípides, que ele encarnou como um homem do campo, tá? Um lenhador, se eu não me engano, né? E ele morava totalmente, num lugar totalmente isolado, mas em completo contato com a natureza. O que a gente acredita seja verdade, por quê? Porque lá na frente vocês vão descobrir por que ele precisou ter essa encarnação tão ligada à natureza. Né? Mas a história de Eurípides é tão maravilhosa, é tão grande, é tão ampla,
que eu vou tentar falar rápido e tudo que eu conseguir, tá? Para que a gente possa, nessa uma hora, aproveitar ao máximo, tá? Mas para vocês verem, só de apresentar ele, a gente já levou 10 minutos. Então, né, vamos correr um pouquinho. Troca para mim. Olha que casal bonito. Dona Meca e seu Mojico. Os pais de tia Eurípides. Dona Meca, essa maravilha de criatura que é a mãe de Eurípides, espírito valoroso. Aliás, esse casal, a história deles é muito bonitinha. Naquela época, as famílias combinavam casamento, né? Então, ele foi chamado para a guerra. Ele não queria ir. A única forma dele não ir era o quê? Casando. Ela era órfã, o irmão mais velho tomava conta dela. Olha só que problema. Vamos casá-la logo, que é menos um problema na nossa cabeça. Então, combinaram. As famílias combinaram, né? De firmar o compromisso. Aí, no dia que seu Mojico foi lá na casa da família de Dona Meca para pedir, né, a mão dela em casamento, as moças não acompanhavam isso, elas ficavam lá escondidas. Isso era conversa de homem na sala. Mas ela, muito curiosa, foi olhar pelo buraco da fechadura. Deixa eu ver, né? Já que eu vou casar com ele. Quando ela olha assim, ela viu um rapaz que ela não gostou. Ele tinha um papo grande, sabe? Chamado Bócio. E era mais velho, e ela não... Coitada, ficou desesperada, mas não tinha escolha, né? Porque era tudo programado, já combinado, tinha que casar e pronto. Mas ela se conformou, tudo bem. E quando chega no dia do casamento, que ela chega na entrada, que ela olha o noivo, ela descobriu que ela tinha se enganado. Não era aquele papudo. Era um jovem belíssimo. E ela tinha, gente, ela tinha 14 anos. Olha só, né? Aí olhou aquele rapaz lindo, a Dona Meca ficou feliz da vida, né? Aí caminhou em direção a ele. E no livro, O Homem e a Missão, que é o livro, né? Esse trabalho é tudo baseado nesse livro. Quando os olhares se encontraram, se reconheceram e se amaram. Olha, isso é raro, hein? O negócio de amor à primeira vista, isso é raro. O que tem é a paixão à primeira vista. Amor à primeira vista é difícil, mas esse aqui foi. Casaram, e como naquele tempo o pessoal era animado à beça, né? Tiveram 15 filhos. 15 filhos. A cada 2 anos nascia um. 2 em 2 anos. Né? Ainda tem um agravante. Depois do primeiro filho, Dona Meca passou a ter umas crises. Em algumas vezes eram crises assim como um ataque epilético. Ela desmaiava, ela tomava um susto, ela apagava. Então, isso logo depois do primeiro filho. E ainda assim teve mais 14. Né? Então, olha a lição desses dois. Né? Mas foram casados por 50 anos. Né? Ele desencarnou. A gente também não tem essa informação, a gente vai fazer umas continhas lá, mas pelas nossas contas, ele desencarnou com aproximadamente 70 anos. Ela viveu até os 92, tá? Então, ela ainda passou uma grande parte da vida sozinha, depois que ele partiu, tá? Então, essa é a base de Eurípides. E olha que coisa bonitinha, de Eurípides pequenininho. Né? A única foto que tem da infância dele, né? E ali a gente cita algumas características que já se destacavam nele, ainda criança, né? A infância era pobre, porque uma família numerosa, a mãe com problema de saúde, né? O seu Mojico, apesar de ser um homem de coração enorme, de ser muito trabalhador, é difícil, né? Era difícil. Tem até um relato que ele recebe uma proposta de emprego na Estação Cipó, que era uma cidade próxima, e ele vai com toda a família para lá, né?
para melhorar de vida. Então passou a ganhar um salário melhor, ter um emprego melhor e tal. Só que o lugar, ele era muito ruim para a saúde. Parece que tinha um rio, que quando chovia, aquilo ali, sabe, era uma proliferação de mosquitos e doenças. Né? Então Eurípides adoeceu, seu Mojica adoeceu. Então ele ficou muito pouco tempo nesse lugar com a família e acabou depois voltando para Sacramento. Porque Eurípides era muito franzino. Era um garoto magrelo, fraquinho, né? Então, por amor à saúde, abrindo mão até de um conforto maior, né, que a gente busca, né, para os filhos, ele preferiu voltar para Sacramento. E Eurípides, desde muito pequena, sempre foi muito trabalhador, muito honesto e apaixonado pela mãe. Aí tem umas historinhas dele que são bem engraçadas. Ele estava na rua brincando com os meninos, e os meninos comendo doce. Só que ele era muito pobrezinho, ele não tinha dinheiro para comprar doce. E aí os meninos, para fazer bagunça com ele, falaram com ele, pô, mas para você comprar doce, você pega um pedacinho de telha, vai raspando ela assim até ela ficar redonda. Quando ela ficar redonda, ela vira dinheiro, vira moeda. E aí você vai lá e compra o doce. Espírito puro, inocente, pequenininho, ele fez. E foi lá na venda comprar o docinho dele, todo feliz com o dinheiro que ele tinha feito. Quando chegou lá, o dono da venda ficou com pena, né? Daquela inocência toda e acabou dando o doce para ele. Né? E ele sempre preocupado em ajudar o próximo, sempre preocupado com a família. Nesse período que eles moraram na outra cidade, que tinha uma estação de trem, ele, pequenino, o que ele fazia? Quando ele via o trem chegando, ele corria para a estação para carregar a mala das pessoas, ganhar um trocadinho, né? E ele foi juntando aquele dinheiro, guardando numa meia do pai. Quando ele viu que tinha uma quantidade boa, um dinheirinho bom, o que ele fez? Entregou para a mãe. E falou, mãe, olha, isso aqui é para quando a senhora não tiver pão em casa. Olha só, ele carregar o peso, juntar o dinheirinho e se preocupar, né, com a casa, com a mãe, com os irmãos, né. Inclusive, conta-se que naquela época os meninos até 7, 8 anos usavam uma camisola grandona, daqueles panos bem grossos, como uma lona hoje, né. E ele vivia lá com a camisolinha dele. E a situação era muito difícil, a família passava realmente necessidade. Então o que Dona Meca fazia? Ela cortava um pedacinho de couro de porco e um pedacinho de rapadura e botava no bolsinho da camisola dele. Porque aí, quando dava fome, ele chupava aquele corinho de porco, lambia a rapadura e guardava. Assim, ele se alimentava o dia, praticamente o dia todo. Né? Mas isso tudo, sem momento algum, reclamar de nada. Né? Sempre foi muito inteligente, sempre muito preocupado com o próximo. Né? Esse dinheirinho que ele ganhava carregando as malas, está dando alguma interferência? Quando foi com esse dinheirinho que ele comprou a primeira calça dele. Olha só, é tanta coisa bonitinha, tanto detalhezinho, né, que você só vai vendo como esse espírito já veio, né, totalmente preparado para a missão dele. E ali a gente ainda fala da inteligência acima da média, porque ele aprendia sozinho. O pai ensinou as primeiras letras. A partir desse momento, ele passou a ler e aprender, autodidata. E a religiosidade. A família era muito católica, Sacramento era muito católica. E ainda é. Mudou um pouquinho depois dele, né? Mas muito católica. E ele era católico mesmo. Não era o católico que vai missa domingo, não. Era aquele católico, tá? Era aquele católico que se preocupa em lavar a toalhinha do altar, botar florzinha nos santos, estudar, né? Porque às vezes a gente fala assim, olha essa casa aqui. Vou interromper o assunto para me meter na vida alheia, olha só. Essa casa aqui é um amor. Eu entrei ali e fiquei encantada. A vibração da casa é toda, sabe? É de luz, sabe? Eu falo de uma tal de uma fumacinha rosa, né? As pessoas riem que eu falo,
Eu vejo fumacinha rosa aqui. É tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso, né? Mas quando eu entrei ali, que eu senti tudo isso, não foi só espiritualmente que eu senti. Eu senti o asseio, o cuidado. Ainda falei assim, olha, Rosângela e suas florzinhas, né? Nem sei se foi ela que botou, mas eu sei que ela é cuidadosa, que ela é carinhosa. Então, cada detalhe que a gente encontra não faz bem para o nosso coração. Agora imagina quanto bem vai nos fazer se as próximas flores colocadas aqui for por um de nós. Né? Se a gente, quando estiver em casa, vê uma toalha bonitinha que a gente quase não usa, vou levar essa toalha lá para o centro. Vai ficar linda naquela mesa. Cuidar, né, do ambiente que nos faz bem como sendo o nosso. Isso é muito importante. Né? Então, quando eu entrei ali, eu senti todo o cuidado que o grupo que cuida dessa casa tem com essa casa. E quiseram morar um pouquinho mais perto, que eu juro para vocês que nem que fosse molhar o jardim, eu ia me candidatar. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, gente, eu não tenho tempo para nada. Como não tem tempo? Eu venho aqui de manhã e molho o jardim, é menos um trabalho para alguém. Né? Eu não tenho tempo. Hoje eu vou lá, gente, só tirar a poeira dos livros. Né? Então, se cada um fizer um pedacinho, fica lindo para todo mundo. Né? Agora, voltando ao assunto, para de me meter na vida alheia. Troca aí para mim. Aí está aqui o jovem Eurípides. Tá? Eurípides, ele foi tão católico, que quando terminava a missa, os trabalhos dele na igreja, ele saía de costa para a rua, de frente para a igreja, até o meio da praça, para não dar as costas para aquela casa santa. Olha o tamanho da fé, da religiosidade de Eurípides. E dentro da igreja, ele participava de tudo, de absolutamente tudo. Ele se dedicava integralmente, né? Que é um trabalho que ele conseguiu fazer de forma tão marcante que as mocidades, né, que nós temos hoje, as mocidades espíritas e católicas, elas são atuantes dentro do meio. Você não encontra mais numa igreja ou numa casa espírita aquela mocidade que fica sentada dizendo amém. Não, eles são ativos, são participantes, se preparam para o futuro. No futuro da casa, serem atuantes, né? Isso é uma coisa que Eurípides implantou lá, né? Quando a gente fala ali, o monitor de classe, ele foi para o Colégio Miranda com 9 anos de idade. Gente, eu fiz uma cola aqui, mas eu estou falando assim, desinvestadamente. Né? Ele foi para o Colégio Miranda com 9 anos. Já entrou numa turma avançada porque já chegou sabendo ler, né? E o coração generoso dele fazia com que ele pegasse e ajudasse aqueles colegas de turma que tinham dificuldade. Por generosidade, tá? Em casa, ele tomou a educação dos irmãos para si, os irmãos mais novos, ele alfabetizou. Ele preparou, porque aí quando iam para a escola já entravam no nível mais avançado. Ele, aos 9 anos, ele ingressou no que chamavam ginásio, no Colégio Miranda. Olha como ele era, né, avançado. Também foi muito ligado às artes. Eurípides acreditava que você só aprende quando você coloca em ação seu aprendizado, tá? Então, e quando você faz a sintonia, tá? Olha que coisa maravilhosa você dar uma aula de biologia diretamente na natureza, né? Que na época era ciências, português, língua portuguesa, matemática, assim, bem, né? Hoje em dia que a gente tem várias outras matérias dentro de um mesmo tema. Mas na época, aula de ciências, o que nós vamos fazer? Vamos pegar animaizinhos mortos na natureza, a gente não vai matar nada da criação. Vamos dissecar? Vamos abrir, vamos ver como é que é dentro, como é que é o coraçãozinho do sapo, né? Como é que é por dentro da cabeça de um inseto maior, como é que as plantas se reproduzem, né? Vamos conhecer a natureza. Então, ele integrava o homem ao meio ambiente
de forma que, entendendo o meio ambiente, o homem passasse a querer conhecer mais, ou seja, estudar mais e proteger o meio em que ele vive. Né? Então, quando eu falei lá que ele reencarnou como Lavater em 1741, eu esqueci de mencionar que nessa época, nessa encarnação, ele foi grande amigo de Pestalozzi, um grande educador, que só acreditava na educação através da atividade, da ação. Pestalozzi, ele mudou todo o sistema de ensino a partir do momento em que ele não acreditava na palmatória, no castigo, né? Ele acreditava que você tem que conhecer o melhor do ser, né? Para, trabalhando naquele melhor, não precisar punir, mas ensinar ele a ser melhor. Né? Então, o conceito espírita já estava lá em 1741. A doutrina espírita chegou através de Kardec em 1857, mais de um século depois. Né? Mas o pensamento era cristão, não era espírita. A gente tem sempre que lembrar disso. Então, ele criou o Grêmio Dramático Sacramentano, onde eles faziam peças de teatro, sempre que tivesse um alto valor moral, sempre que tivesse uma mensagem, tá? Não era qualquer peça, não era o teatro, a televisão que a gente vê hoje, tá? Tinha que ter um ensinamento, uma filosofia bacana, né? Ele se junta com vários outros amigos e funda também, ajuda, né, na fundação do jornal Gazeta de Sacramento, que era um periódico onde eles davam notícias sobre política, economia, né? Esses tabloidezinhos, ou seja, estava ali já dentro do jornalismo. Olha como é que ele era metido, né? Ele, pequenininho, estava lá dando aula. Monta um grupo de artes, música, faziam saraus maravilhosos, né? E esse grupo ainda tinha o seguinte, o que eles faziam? Eles se juntaram e criaram uma sociedade, eu não sei se eu anotei aqui, eu acho que é dos amiguinhos dos pobres, onde eles faziam saraus, apresentação de música, de teatro, arrecadavam objetos. Assim como é o bazar de uma casa espírita, as pessoas doam, eles vendiam, e com aquele dinheiro eles compravam alimento, remédio, para a população mais necessitada, enterro de indigente. Olha só, eles faziam. Né? Os alunos e amigos de tio Eurípides já tinham esse conceito, tá? de ajudar, de caridade, de fraternidade. Então, ele se envolveu em tudo isso, tá? Na educação, nas artes, no jornalismo, né? E ele conheceu um amigo que foi fazer uma visita à cidade, que tinha um vasto material sobre homeopatia. Autodidata que era, devorou os livros, se aprofundou, estudou muito, 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 e a partir daí fundou na casinha dele lá uma farmácia homeopática, onde ele produzia aqueles medicamentos e doava. E Eurípides nunca recebeu uma moeda em troca do bem que ele fez pelas pessoas. Tá? E isso aos 17 anos. Né? Vou lembrar de novo para vocês que eu tenho 50, que eu não fiz nada disso. Troca aí para mim. Eurípides já homem. Aos 19 anos conhece um médico que tem a oportunidade de estudar os livros de medicina. Como eu falei, Dona Meca, depois do primeiro filho, passou até aquelas crises, né? Desmaiava, né? Aquela coisa toda. E a maior preocupação dele era encontrar a cura para a mãe. Era o maior sonho da vida de Eurípides, era encontrar uma cura para a mãe. Inclusive, as primeiras manipulações que ele fez na farmácia homeopática tinha como objetivo cuidar da mãe, para que ela não tivesse aquelas crises. Ela podia morrer a qualquer momento. Uma queda daquela, ela podia bater a cabeça assim e morrer. Então, era a grande preocupação dele, porque ele era muito agarrado com a mãe, né? Então, os pais dele hospedam um casal, né, que foi fazer um trabalho em Sacramento, hospedam na casa deles, onde o homem era médico.
que inclusive foi o médico que curou o pai dele de beriberi, uma doença que ele teve lá quando morou na estação do Cipó, né? E Eurípides, quando viu aqueles livros de medicina, ficou maluco. Já estava encantado pela homeopatia. Viu livros de medicina, ele começou a ler, estudar. Ficou louco com aquilo tudo. Ele falou, pô, tá aí, é assim que eu vou curar minha mãe. Né? O médico até falou para o pai dele, falou, olha só, não deixe Eurípides ficar lendo esse livro, não. Essa leitura é muito avançada. Ele é muito novinho. Aí o seu Mojico chamou a Dona Meca, ó, você vai lá e fala para o seu filho para ele parar de ler esses livros, que isso aí é leitura para ele. Isso aí é muito avançado. Vai, Dona Meca. Ó, seu pai falou para você parar de ler esses livros, que isso não é leitura para você. Aí ele falou, mãe, eu não posso parar. Eu só vou parar de ler esses livros no dia que eu encontrar cura para suas crises. E aí Dona Meca chora, volta e deixa Eurípides lendo lá, porque ninguém ia tirar dele aquilo, né? Então, aos 21 anos, o Colégio Miranda chama o pai dele e fala assim, olha, você matricula esse menino numa outra escola de nível superior, que a gente não tem mais nada para ensinar para ele, não. Ele já está ensinando para a gente. Então, leva esse garoto para um lugar onde ele possa desenvolver. E como o sonho dele era curar a mãe, o sonho da vida dele foi estudar medicina. Então, o pai leva ele para o Rio de Janeiro, né? Matricula ele num curso de preparação para a escola de medicina. Ele fica todo feliz da vida. Ficam 20 dias aqui pelo Rio, resolvendo essas coisas todas, e voltam para Sacramento, para arrumar as malinhas, né? O enxoval, porque vinha estudar no Rio, aquela coisa toda. E os irmãos ficam muito felizes, e todo mundo muito contente. Dona Meca ali, né? Meio barro, meio tijolo, mas arrumou as coisas dele. Na véspera da viagem de Eurípides, quando ela vai fazer a malinha dele para ele viajar, ela tem uma crise muito séria, muito violenta. E aí todo mundo corre para socorrer, né? E aí quando ele chega perto da mãe, né, ele abraça a mãe, e aí percebe o porquê daquela crise. Ela não saberia viver com aquele filho longe dela. Né, gente? Porque hoje em dia a gente pega a barca, vai para Paquetá, vai para Niterói, vai para o Rio, né? Pega o BRT, VLT, não sei o quê, metrô. O mundo hoje, né, ele está muito pequenininho, né? Mas naquela época, o filho estudar no Rio de Janeiro e a família morar em Sacramento, quanto tempo ela ia ficar sem ver esse filho? Então, o coração da mãe sofreu, e naquele momento Eurípides decidiu que ele não ia mais vir para o Rio de Janeiro nem estudar medicina. Quando a Dona Meca recobrou os sentidos, viu que a mala dele estava desfeita, e ele nunca mais tocou no assunto. Ele decidiu que ele nunca mais ia sair de perto da mãe dele. Né? E ali ele ficou e passou a dedicar a vida dele de forma mais acentuada na educação. E aí ele acaba fundando o Liceu Sacramentano, né? Que é uma escola, né? Onde ele pode trabalhar com a educação nos moldes, né, com os métodos que ele acredita serem fundamentais para o desenvolvimento espiritual e intelectual, né? E aí ele vai e funda o Liceu Sacramentano. Deixa eu procurar minha cola aqui. Então, Eurípides, através do Liceu Sacramentano, é que ele desenvolve toda essa parte de arte coligada ao estudo, né? É onde ele consegue se dedicar integralmente, né, ao ser. A maior preocupação que Eurípides tem é com o outro. Né? Ele não era espírita, mas ele conseguia ver através da matéria. Né? E por isso ele se dedicava de tal forma. E o Liceu Sacramentano era uma escola de alto nível, porque tinha como diretor um espírito de alta envergadura, que era ele. Né? Troca para mim, Céu. Aí, algumas curiosidades sobre ele. Né? Foi coroinha, fundou na igreja a Irmandade de São Vicente de Paulo. Tá? E o que acontece? O padre Maia
respeitava muito Eurípides e falou para ele, olha só, eu vou te emprestar a Bíblia para você ler, mas ninguém pode saber, hein? Isso é segredo. Que a Bíblia só pode ser lida pelas pessoas que compõem a igreja, né? Você não. Mas eu vou te dar a Bíblia porque você é muito inteligente e tal. Emprestou a Bíblia para Eurípides. Eurípides lê a Bíblia toda, mas empacou no tal do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm puro coração. Mas ele falava, isso não faz sentido. Por que é tão bom que agora eu seja pobre, que agora eu seja sofredor? Porque eu não estou entendendo isso. Porque como é que você pode entender o depois se você não entender agora? Né? Então aquilo ficava ali na cabeça dele. Ele foi perguntar para o padre Maia. O senhor quer me explicar essas bem-aventuranças? É a única parte da Bíblia que eu não entendi. O resto ele entendeu tudo. Aí o padre diz para ele, mas o Cristo foi claríssimo no Sermão do Monte. Não tem nada para explicar. Aí ele fala, não, tudo bem, eu entendo. Eu concordo. O que eu não entendo, até onde vai o pensamento do mestre, no tocante às promessas que não se realizam. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque, gente, eu nunca lembro, tá? Eu não consigo fazer esse casamento. Serão saciados, eu nunca, tá? Então ele falava, o cara tem que se conformar com o sofrimento? É isso mesmo, não estou entendendo. Me explica por quê. Se você me disser por quê, eu vou entender. Mas o padre virou para ele e falou, olha só, sempre há um motivo oculto. É um mistério que não podemos e nem devemos penetrar. Por quê? Jesus foi tão claro. O ensinamento dele é tão simples. Por que ele deixaria alguma coisa para eu ler, para eu ouvir? Mas ele sabia que eu não ia entender nada. Não faz sentido, né? É como eu pegar uma criança de 2 anos para ele, de 2 anos, e ensinar para ele uma teoria que só é dada no curso superior, na faculdade. Como é que ele vai entender aquilo? Existe um caminho, né? Tem que se entender. Mas o padre diz que não é para entender, ele abaixa a cabeça, vai embora, respeitoso, mas ele não se conforma. E aquilo fica martelando na cabeça dele. O tio senhor, irmão de Dona Meca, tio de Eurípides, eventualmente vinha até Sacramento fazer uma visita, né? Um passeio, e se hospedava na casa da família de Eurípides, né? E tio senhor era médium desde a infância, tá? Só que ele se dizia materialista, ele dizia que não acreditava nesse negócio, não. Mas não adiantava, porque ele tinha visões. E na Fazenda Santa Maria, alguns fenômenos mediúnicos começaram a acontecer que fizeram com que ele, por medo, buscasse ajuda. Ele queria entender o que estava acontecendo. Porque imagina, né, gente? Você está morando num lugar, de repente a janela começa a abrir. Você leva a pedrada sem ter ninguém perto de você, né? Panela voando. Você está na sala, daqui a pouco você vê a panela, ó, parar lá do outro lado. Alguma força movimenta aquilo, né? Ele, apavorado, foi pedir ajuda para Frederico Peiró, que era um espírita que morava numa outra cidade. Apavorado com aquilo tudo. E Frederico Peiró fala para ele, ó, tudo isso aí é fenômeno mediúnico, espírita, né? O mundo espiritual existe. O que leva a panela da sala para a cozinha, né, é um espírito como você, só que você está na carne. E ele não está, mas ele existe, né? E aí eles começam a fazer sessões na Fazenda Santa Maria e, a partir das primeiras sessões, esses fenômenos acabam, para de voar a panela e fica todo mundo tranquilo, fazendo as sessões, estudo do evangelho, aquela coisa toda. Só que ninguém aceitava aquilo. Falava que espiritismo era coisa de maluco. Que conversar com o espírito era coisa de doido. Né? E cá entre nós, né, gente? A gente é espírita, né? Mas se você chega aqui e vê o Ricardo falando sozinho, você fala, gente, o Ricardo está cansado, né? Falando até sozinho, né? Isso a gente que é espírita, imagina quem não é, né? Então,
Porque o Ricardo tem evidência, eu não tenho, ele está conversando com o espírito que ele está vendo, eu não estou vendo, e eu digo que ele é maluco, né? E era assim que era considerado o espiritismo. Como é que pode Maria de Nazaré vir falar aqui? Não tem como, gente. Não faz sentido. Né? Ela não vai perder tempo com essas coisas, isso não existe. Maria já morreu há muitos anos, né? Mas tio Senhor virou um espírita convicto, levou a doutrina a sério, e numa das visitas que ele fez à casa da família de Eurípides, Eurípides começou. Eurípides sempre tentava fazer ele deixar o espiritismo, né? Ficava ali, isso é coisa de maluco, né? E ficava ali conversando. Só que tio Senhor Mariano era um homem muito simples. E Eurípides, um homem inteligentíssimo. Então, discutir não dava, eles não estavam no mesmo nível. Então, tio Mariano falou, tu quer saber de uma coisa? Eu não sei responder nada do que você está perguntando, não. Toma esse livro aqui, ó. Depois da morte. Lê esse livro aí, depois a gente conversa. Eurípides, estudioso, pegou o livro, sentou no quarto e começou. De vez em quando, tio Mariano abriu o olho assim de madrugada, tá Eurípides lá. Assim, nessa situação aqui. O dia amanheceu, tio Mariano acordou, tá Eurípides lá, acabando de ler o livro. E Eurípides ficou encantado com o que ele leu naquele livro. Ele falou que ele nunca poderia imaginar explicações tão simples para coisas que aparentemente eram tão complicadas. Ele ficou encantado com o lado intelectual, científico da doutrina espírita. E tio Senhor falou, bom, já que ele abriu uma portinha, agora vamos aproveitar. Então, tudo que era material que ele recebia, que os amigos mandavam de São Paulo, do Rio para ele mandava tudo para Eurípides. Vamos tacando informação nele, vamos preparar esse homem, tá? E assim, Eurípides estudava muito. Muitas vezes era visto na Gruta dos Palhares, que é um recanto lindo de Sacramento, e em outros pontos da cidade, isolado, lendo aqueles periódicos e relendo esse livro, né? Esse centro foi fundado pelo tio Senhor Mariano, aquele que deu o livro para Eurípides. Nós conhecemos essa casa, ela fica no meio da fazenda, é a coisa mais linda do mundo. Você olha assim, parece que tem sol 24 horas por dia nela, tá? É o Centro Espírita Fé e Amor. Ali diz que ele foi fundado em 1900. E em alguns livros diz que ele foi fundado em 1902. Mas, na verdade, ele foi fundado em 1900 porque ele foi fundado na casa de tio Senhor. Depois, eles ganharam de um católico esse terreno, construíram e transferiram a sede para lá, 2 anos depois. Mas a data de fundação, porque a gente tem que considerar como data de fundação, a data em que a gente faz o acordo com o pessoal lá de cima. Você não abre uma casa espírita aqui, no chão, né? A casa espírita, quando ela começa as atividades dela, quando ela é inaugurada, fundada, no plano espiritual, isso acontece ao mesmo tempo. Então, mesmo que aqui embaixo a gente vá mudando, aqui não vai mudar. A data de fundação é aquela. Como vocês fundaram, né, a casa lá no hotel. É a data da fundação, é da primeira reunião lá, né? Então, essa aí é só para vocês conhecerem o belo lugar que fica na Fazenda Santa Maria. Aí, numa sexta-feira da Paixão, Eurípides chama um amigo e resolve ir lá ver a tal da sessão espírita que eles faziam lá. Mas era engraçado que ele tinha uma madrinha Sana, que de vez em quando ele encontrava ela na cidade. Aí ele já ia brincando com ela, porque ela também era lá de Santa Maria. O pessoal, os malucos todos eram de Santa Maria, os que falavam com... Aí Eurípides já chegava, já encontrava a madrinha Sana e já falava assim, e aí, madrinha, os mortos estão falando muito? Né? Já encarnando nela. E ela, naquela simplicidade dela, falava, tá, meu filho, mas tá falando com Aristides. Aristides é um tio dele que dizem que era tão simples, tão ignorante, que para fazer a letra O, se ele botasse uma garrafa e fizesse assim com lápis, ele não conseguia. Então, quando falava até Aristides, então já era alguma coisa que chamava atenção.
E ela falava, você tem que ir um dia lá, você tem que conhecer, lá é muito bom, você precisa ver os espíritos que vêm falar com a gente. Aí um dia ele falou, quer saber? Eu vou lá. Aí saiu ele com esse amigo. Quando chegou lá, tinham mais de 30 pessoas sentadas para assistir a sessão. Ele olhou, estava bem cheio. Só que quando ele olhou assim, tinham 2 cadeiras vazias. Só 2. Como assim? Como é que sabiam que a gente vinha? 2 cadeiras? Mas sentou lá. E aí começaram os trabalhos, né? Naquela época, a maioria das casas espíritas, os trabalhos de mesa mediúnica aconteciam aberto ao público presente, né? Então, você via ali psicografias, né? Todo aquele trabalho sendo feito ali. E ele, logo que começou o trabalho, ele pensou o seguinte, tudo bem. Eu entendi tudo da Bíblia, mas eu não consigo entender as bem-aventuranças. Não consigo. Então, se vocês podem realmente se comunicar com a gente, eu vou pedir que me expliquem as bem-aventuranças. Eu não entendi até agora. Só que eu quero que essa explicação venha através de João, o evangelista. Olha só, lembra que eu falei da encarnação, que ele foi pupilo de Inácio de Antioquia e que ele foi pregador na época de João? Olha só como a gente está ligado, né, pelas encarnações. Eu rogo a João evangelista, me elucide pelo médium Aristide, que é o tal que não sabe fazer o ó com o fundo da garrafa. Olha o desafio, né? Aristides de uma simplicidade, tadinho. E não é que foi atendido, gente. Daqui a pouco, Aristides começa a explicar as bem-aventuranças de uma maneira tão iluminada, tão grandiosa, né? Num sotaque que Eurípides sabia que não era dele. Aquela voz não era de Aristides. Aristides não saberia falar algumas daquelas palavras, né? Porque ele tinha realmente uma capacidade intelectual muito abaixo daquilo tudo. Mas Eurípides foi esclarecido, compreendeu todas as bem-aventuranças, todas. E a partir daquele momento, Eurípides saiu dali 90% espírita. 90%, porque ele saiu dali e foi estudar mais. Dias depois ele volta numa outra sessão da fazenda. Quando chega lá, as pessoas estão em círculo, fazendo círculo, né? Para prece, né? E aí Bezerra pede através do médium que Eurípides dê a mão e participe daquela sessão também, né? E ele vai, porque homem disciplinado, religioso, temente a Deus, o mesmo respeito que ele tinha dentro da Igreja Católica, ele teve pela religião, pela doutrina espírita, pelo resto da vida. Porque o respeito que Eurípides tinha pelo outro independia de qualquer rótulo, né? Então, naquela reunião mediúnica, todos os espíritas de mãos dadas, Eurípides ali foi convidado e entrou. Entrou lá naquele círculo. E ali, Vicente de Paulo se manifesta e fala para ele, se afasta da igreja. Nobremente o orienta a criar uma nova instituição cuja base será o Cristo. E ele, Vicente de Paulo, será o diretor material. Só que lembra que eu falei que ele lá na igreja ele tinha fundado um trabalho, a Fundação Vicente de Paulo dentro da igreja? Ou seja, Vicente de Paulo já acompanhava ele desde sempre. Enquanto ele esteve na Igreja Católica, Vicente de Paulo estava lá. Ele foi para a doutrina espírita, eu estou aqui. Ou seja, a gente tem, pela nossa vida inteira, desde o momento que a gente encarna, até o nosso último dia, nossa última hora aqui, a gente tem um anjo de guarda, ou benfeitor espiritual, a gente tem um mentor, né? A gente, desde que chega até o último momento, a gente nunca está sozinho. Ele nos acompanha, tenta tirar a gente das furadas que a gente insiste em se meter.
Ele é aquela voz da consciência quando a gente está prestes a fazer uma coisa e a dúvida vem. Vicente de Paula era esse anjo protetor de Eurípides, né? E avisou. Você vai lá, você vai se afastar da igreja, vai se afastar lá da instituição, vai abrir uma outra onde eu vou estar ali te ajudando, mas eu vou te avisar, não vai ser mole não, hein? Vão te tacar pedra, vão te chamar de maluco, porque você é o maior exemplo dentro da Igreja Católica em sacramento. Então, se prepara. E Eurípides foi embora e seguiu à risca. Pode trocar para mim. E seguiu à risca todas as orientações. E está aí, ó, as primeiras lutas dele. Família se revoltou. Não é possível, é uma família totalmente católica. E esse cara agora falando com gente que já morreu. Né? A igreja não se conformava. Bispo de Uberaba, o clero da região, foi todo mundo lá tentar convencer Eurípides a se afastar de tudo. E ele falou que não. Que não, ele ia continuar o trabalho dele seguindo a doutrina espírita. Tá? Lá no Liceu Sacramentano, os professores, os amigos, todos foram embora, abandonaram ele. Ninguém queria trabalhar com doido. Ele estava doido. Porque chamavam a doutrina espírita de história do demônio. A Fazenda Santa Maria tinha história do diabo. Eles tinham uma religião lá que só mexia com o demônio. Então, quem é que vai botar o filho numa escola que o diretor fala com o demônio, gente? Né? E foram tirando os filhos também. E o Liceu Sacramentano acabou fechando as portas. Tá? Só que alguns pais e alunos que admiravam o trabalho de Eurípides pediram para que Eurípides continuasse ensinando os filhos. Né? E aí ele alugou uma salinha e trouxe os alunozinhos dele e voltou a dar aula. Até que, aí dentre as matérias, a língua portuguesa, matemática, latim, francês, não sei o quê, doutrina espírita. Aí os pais falaram, não. Se você botar esse negócio dessa doutrina espírita aí de novo, eu vou tirar meu filho. Aí Eurípides fala que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora do aprendizado espírita será mantida. Ou seja, não adiantou amarrar o cara no cavalo e sair esquartejando ele. Né? Não adiantou exilar ele, não adiantou queimar ele, não adianta tirar os alunos dele. Ele ama Jesus. E ele vai provar que aquele é o caminho, né? Então, ele é danadinho. Aí depois que o liceu fecha, Eurípides fica muito triste. Fica abatido, aquele era o sonho da vida dele. E então, no momento em que ele está muito triste, muito abalado, que ele começa a fazer a prece dele, ele se sente tirado do chão e subindo, né? Subindo, subindo. Ele sente que mãos vão guiando ele, né? Para o espaço. Até que ele chega num lugar muito bonito, um descampado muito lindo, né? Um gramado muito verde, aquela coisa toda. E ele vê ao longe um homem abaixado, percebe que aquele homem está chorando. E vai se aproximando para fazer a caridade como sempre, né? Que isso aí era o hábito dele. Até que ele percebe que é Jesus. Aí ele fica desesperado. Meu Deus do céu, Jesus está chorando, o que eu faço agora? Né? Imagina a gente, dá de cara com Jesus chorando. Não sabe o que fazer, né? E aí ele se aproxima de Jesus e pergunta, né? Essa história é muito contada. Né? Essa história de Eurípides, ela é contada por todos que falam dele. Que ele pergunta, Senhor, por que choras? Né? Choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus responde para ele, não pelos descrentes, né, a quem devemos amar, mas por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. E aí, logo depois, ele sente que as mesmas mãos estão trazendo ele de volta para a terra, né? E por que a gente conta essa história no meio desse contexto? Porque se ele já estava brigando, né, para defender Jesus, depois desse encontro, imagina, aí aquele falou, tudo enfrentarei por esse Jesus, né? E aí, dentro de todo o trabalho que ele ia fazendo, de caridade, de amor ao próximo, ele falou, tá, tudo bem, fecharam o meu liceu, não posso mais dar aula, vou me dedicar ao próximo. E aí ele passou a fazer os remédios na farmácia homeopática, aquela coisa toda, só
que conforme a pessoa ia sabendo as coisas, todo mundo ia procurando Eurípides. Então começou a dar aquele tumulto na casa da família dele. Era muita gente procurando ele lá. E aquilo tirava a paz da família, porque a família não era espírita, só ele. Então ele acabou se mudando, né? E foi desenvolvendo todo o trabalho de caridade, de amor ao próximo, tudo que ele podia fazer. Até que quando chega um dia, seu Mojico pega e fala para Dona Meca, Meca, tu vai lá onde está Eurípides, tu vai dizer para ele tacar fogo naquele livro dele, hein? Aquele livro lá do demônio. Tacar fogo e voltar, que a igreja está esperando ele. Vai, Dona Meca. Esse tamaninho, né? Vai lá e fala, ó, teu pai mandou tu queimar esse livro todo e voltar para casa. Que isso é coisa de maluco, isso é coisa do demônio, e não sei o quê. Aí Eurípides vira para ela e fala assim, teu pai conhece a doutrina espírita? Não, não conhece. Então senta aqui que eu vou lhe dizer o que é a doutrina espírita. E aí passa para Dona Meca tudo que ele aprendeu, né? Dona Meca fica encantada, né? E ela fala, agora a senhora volta para casa e diz para o meu pai para ele primeiro estudar a doutrina espírita. Depois a gente conversa. Dona Meca volta para casa, chega em casa e fala, ó, Mojico, Eurípides não veio, mandou você estudar a doutrina espírita e a partir de agora eu sou espírita também, tá? E pronto, acabou. Fechou, né? Fechou. Aí, seu Mojico foi obrigado a estudar e a família foi obrigada a aceitar, porque a pequenininha, a baixinha, ela não era fácil, não. O que ela falava era lei. Todo mundo seguiu ela, né? Então, ele funda, nessa casinha que ele morava, o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que no futuro, né, o colégio Allan Kardec que ele abriu, passou a abrigar o Grupo Espírita, funcionar lá dentro, tá? E ele seguiu fazendo o trabalho dele com a ajuda de tio Mariano e de Dona Meca, que se descobriu uma excelente médium de efeitos físicos, passista, incrível, potencial magnético, se fala muito disso, né? E Dona Meca passou a trabalhar com Eurípides, né? De maneira fabulosa, né? E através desses trabalhos todos, vou falar rapidamente porque o tempo realmente não vem. A gente coloca até aqui a conversão do espírito donatista, que foi um espírito que durante 2 ou 3 anos virou obsessor de Eurípides. Você imagina Eurípides sendo obsidiado, né? E ele, como ele fez parte de um grupo de bispos que se revoltou contra a Igreja Católica há muitos séculos atrás, ele era muito revoltado, ele não acreditava em Deus e ele tinha raiva de Jesus e ele adorava o mal e ele queria destruir tudo ligado a Jesus, tudo que pudesse falar de Deus. E esse espírito ficou obsidiando Eurípides por quase 3 anos. Mas ele respeitava demais Eurípides. Respeitava. Então, ele não brigava como a gente briga aí na rua dando chute, não. Era aqui, ó. No debate, ele falava, um homem de uma cultura vastíssima, né? Os dois, né? Eurípides e ele se apresentava, né? Como donatista. O donatista e Eurípides, os dois com inteligência acima da média. O debate era rico, maravilhoso. E estamos lá, e Eurípides sempre com aquele amor, tentando, né? Ali doutrinar, evangelizar. E o tempo foi passando. Até que um dia, depois de um desses embates, né? Seríssimos, Eurípides fala, tudo bem. Por hoje chega, né? Hoje não vamos mais discutir, não. Vamos, então, fazer uma prece? Você quer fazer uma prece comigo? E o donatista falou, não, faz você aí que eu vou ficar escutando. Ele não gostava muito de escutar prece, não. Eurípides começa a fazer uma prece para Jesus. Só que Eurípides começa a exalar tanta energia, tanta luz, tanta emoção, tanta bondade, tanto amor, que de repente o donatista se emociona, começa a chorar baixinho, e no final da prece ele fala para Eurípides, tudo bem, mestre, estou vencido, o senhor me venceu, né? Então eu estou aqui, ele fala uma frase até muito bonita, gente, eu faço cola, não olho a cola, depois eu me perco, sabe? Ele fala assim, olha, mestre, fui vencido pelo amor que jorra da sua alma. Olha, o amor que jorrou da alma de Eurípides quebrou aquele espírito que obsidiava há muitos anos e que era obsessor particular de Eurípides.
nos últimos 3 anos. E ele vai embora e para de obsidiar. Porque o Donatista, ele tinha como determinação na vida dele acabar com casas espíritas, destruir casamentos, união, sabe? O negócio dele era propagar o mal da forma que ele pudesse, né? Mas ele conseguiu, né, ser quebrado pelo amor de Eurípides, né? E aí, Eurípides está lá com o liceu fechado, apesar de todo esse trabalho aí, mas ele estava muito triste, porque a maior paixão de Eurípides era a educação, né? E ele lá dentro do liceu todo choroso, lá sem aluno, sem amigo, sem ninguém, né? Quando ele sente uma aproximação, escuta uma voz e fala assim, não é possível, não é comigo não, isso é engano, né? Isso é engano, não tem ninguém falando comigo, não. Porque ele estava muito triste, né? E quando a gente entra em estado de melancolia, de tristeza, a gente pode ouvir e sentir as coisas de uma forma trocada, né? Porque a nossa emoção, ela pode mexer, né, com o outro lado, né? A gente afeta um ao outro, né? Existe uma sintonia, né? E ele estava muito triste, então ele nem acreditou que ele estivesse realmente recebendo alguma visita, porque ele percebeu que era um espírito muito, 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 muito evoluído. Ele não se sentia merecedor disso. Aí ele sente a mão dele, né? Soltar do braço, que eu falo, né? A mão solta do braço, porque aí o cara já não tem domínio, né? É a psicografia, né? Através da faculdade de mecânica, o cara não tem domínio nenhum daquilo, né? E começa a escrever essa mensagem. Você não vai fechar a porta da escola. Você vai lá, você vai apagar aquele nome da Liceu Sacramentano, que isso aí ainda é resquício do orgulho humano, né? Você vai escrever Colégio Allan Kardec. Vai ensinar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do meu filho. Vai instituir um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, a serva do Senhor. Você vai ter dúvida? Você, vendo os olhos, amarra os pés e consegue andar. É Maria, gente. Foi ela que falou para ele, segue em frente. E ele foi, e ele fez. Então, no dia 31 de janeiro de 1907, ele reabre o Colégio Allan Kardec. Essa é a construção atual do Colégio Allan Kardec. Tá? O Grupo Espírita Fé e Caridade funciona aqui dentro. Tá? Ele implanta lá o método Pestalozzi, que a gente já falou. Os alunos voltam. As aulas são, como também já falamos, teóricas e práticas. Ele ensina a ginástica respiratória porque ele diz que o oxigênio, ele cura todo o corpo, ele percorre todo o corpo. Então, eles fazem uma ginástica, né, de manter o ar por mais tempo dentro de si, ou seja, para absorver o máximo de energia boa, né, do oxigênio. Ele faz essa integração aluno-professor, onde corta essa coisa da hierarquia, do poder, né, onde todos têm o que dar para o outro. O professor tem a dar para o aluno tem a dar para o professor, que nada mais é do que o método Pestalozzi, né? O método Pestalozzi, ele é tão maravilhoso e tão grandioso que fica até difícil expressar em poucas palavras. E ele vai fazendo as mudanças dele. Ó. Classe mista, porque nessa época era turma de homem e turma de meninas, né? E ele vai e coloca o Evangelho, o estudo do Evangelho às quartas-feiras, tá? A gente fala ali também do funcionário Jipe, que era um cachorrinho preto que ele tinha, que vivia na escola, e que quando o relógio da parede assinalava o horário de entrada do recreio e da saída, se Eurípides não tocasse a sineta avisando, ele começava a latir. Ele era chamado fiscal do horário. Ele nunca se enganou com o horário. Nunca. Tá? Mas quando Eurípides estava nas noites de quarta-feira fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, podia passar da hora que ele ficava quietinho ali. Ele era fiscal do horário só da escola. Ele não se metia no lado espiritual do trabalho, viu? Pode mudar para mim. Gente, não vai dar tempo.
Eurípides volta a morar com os pais, né? Com a ajuda do pai, que já estava numa situação financeira bem melhor, ele abre uma farmácia alopática, né? Essas farmácias que a gente tem. E o pai ajuda ele a manter essa farmácia, levando medicamentos do Rio e de São Paulo, né? E o trabalho dele com a farmácia homeopática e alopática também é todo gratuito, todo. Eles compravam, recebiam muitas doações, mas nunca cobraram nada, tá? Toda a família se envolveu no trabalho, os alunos trabalhavam nas farmácias, tá, etiquetando, embalando, guardando, né? A integração, né, que a gente falou lá que ele já trazia do colégio, né? E o Bezerra de Menezes é que orientava ele nessa parte, né? Então falava com ele através da intuição para passar aquelas receitas que a gente tem até hoje na FEB, né? A gente tem, qualquer um de nós pode procurar a Federação Espírita Brasileira no Rio, dar o nome e a idade, entrega lá que o doutor Bezerra acha a gente, descobre a nossa doença, manda o remédio, a gente só vai lá buscar. E tem até pela internet, hein? Então ele usava a intuição de Eurípides, a faculdade mecânica, a audição. E quando Eurípides estava muito cansado de uma dessas coisas, ele colocava na frente de Eurípides uma tela branca, como essa aqui, e ali ele passava o receituário. Então Eurípides só copiava sem ter que usar fluido, né? Era só a cópia. E aqui a gente coloca rapidamente a disciplina que Eurípides tinha com os horários, porque ele fazia tanta coisa que 24 horas era muito pouco num dia, né? Então, de 4 às 7, ele atendia todo o receituário de fora da cidade, porque ele recebia do Brasil inteiro, tá? De 8 às 10 manipulava e mandava. Tinha o horário do colégio, tá? De 10h30 às 3. Tinha o receituário local e manipulação. E das 19 às 21, ele estava no centro, cuidando de enfermos e obsidiados. Então, ele ainda achou pouco ser isso tudo, ele resolveu se meter na política, né? E ele foi vereador. Foi vereador, né? Graças a Eurípides, a cidade passou a ter uma usina hidrelétrica, uma ferrovia, água, luz, porque naquela época era a turma que acendia, né? As lamparinas de querosene pela rua, né? Cemitério, né? Ajudou no desenvolvimento, na implantação de várias escolas, que era uma coisa muito precária na época, né? Então, ele levou, em 2 triênios, né, de 1907 a 1912, ele levou todo esse progresso para Sacramento. E aí o pessoal de cima, quando viu que o Eurípides estava, porque ele era muito querido, então ele conseguia muito ajuda de fora para isso tudo, porque Sacramento era pequena, não gerava dinheiro para tanta obra. Aí a política é a política. Perceberam que esse cara é bom, hein? Vamos segurar ele, vamos aumentar o mandato dele mais 2 anos. Ele não aceitou, tá? Ele falou, não, o povo me elegeu para 2 triênios, acaba aqui a minha missão, muito obrigada, foi um prazer, e foi embora. Quer dizer, mais uma vez provando a honestidade e o compromisso que ele tinha com as pessoas que confiavam nele, né? Se elegeram ele até ali, ele foi até ali e acabou, né? Aqui a gente fala rapidamente também de uma polêmica que aconteceu entre Eurípides e o padre Feliciano, porque depois que Eurípides largou a igreja, que era maluco, né? Todo mundo começou a desafiar ele, né? E aí o padre propôs a ele um debate, né? Para provar que a doutrina espírita era coisa do demônio. Ele queria provar, de qualquer jeito. E aí eles escolheram alguns temas para ser discutido. No livro vocês têm assim um capítulo inteiro, é um debate maravilhoso. Eurípides realmente foi além do que se imaginava, né, no entendimento espírita para passar e discutir o tema, tá? Mas, muito resumidamente, o padre dizia que o espiritismo era ateísmo. Eurípides dizia, como isso? Ateísmo nega Deus. O espiritismo afirma, então, quebrado. Fatos preternaturais do espiritismo não podem explicar, não pode se explicar sem a intervenção do diabo.
Né? Então, quer dizer, nada que seja explicado é coisa do diabo. Aí Eurípides fala, e a aparição de Jesus 3 dias depois de morto? É coisa do diabo? E 40 dias que ele fica ali junto aos discípulos, preparando eles para a caminhada depois, é coisa do diabo? Aí, se o cara diz, é do diabo, então peraí, então cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia católica? Tá nela, foi nela que eu li. Então, quer dizer, desmontou, não tem como, né? Espiritismo não é religião. É moral e é religião. Não nega a existência de Deus porque pratica os 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, está explicado. Espiritismo não é ciência, é a ciência. É a ciência, prova tudo o que diz. Através do magnetismo, hipnose, sonambulismo, radioatividade de todos os corpos e de todos os seres, o êxtase, as visões, as aparições, telepatia. E aí ele vai e solta 1 milhão de coisas lá que desmonta o padre. Então, ao final desse debate, o padre se rende, né? Dá Eurípides como vencedor do debate. Eurípides é carregado pelos amigos, né? Pelas ruas de Sacramento. Ele também exerce a medicina, faz partos, cirurgias, curas fantásticas. E por isso o Círculo Católico move um processo contra ele, né? E durante 8 meses, Eurípides sofre, né, com esse processo que acusava ele de charlatanismo, né? Se ele não tem formação acadêmica, ele não podia agir como médico, né? Mas não era ele que fazia, né? Era o doutor Bezerra, né? Então ele calmo e tranquilo, foi lá, teve um interrogatório, ele respondeu tudo. Quando acabou, ele perguntou, eu posso sair? O delegado, mas o senhor vai para onde? Eu vou cuidar dos meus doentes, ou seja, não adianta me processar, eu vou continuar fazendo, né? E foi. Por 8 meses ele foi perseguido, jurado de morte. Uma vez bateram na janela do quarto dele, Bezerra falou, não abre porque tem alguém aí fora que vai te matar. Ele ficou quietinho. De uma outra vez andando na rua, cuidado, naquela esquina, lá na frente, na esquina da Câmara, tem 2 esperando armado para te matar. Mas pode passar que não vai te acontecer nada. Ele, com aquela fé, né, que a gente não tem, ele foi. Quando ele passou pelos meliantes, deu boa noite carregado de amor. Os 2 responderam boa noite e Eurípides continuou a caminhada dele, tá? Mas a espiritualidade falou para ele, olha, Eurípides, confia, tá? Ele teve a seguinte visão, ele viu no alto do colégio Allan Kardec, Ismael, o espírito, dizendo, nada temas, daqui eu serei o sustentáculo. Olhou para a farmácia, Bezerra estava lá dizendo, ó, e eu estou aqui, eu estou tomando conta desse pedaço aqui. Se você for processado, se isso acontecer, não se preocupa que a gente está tomando conta. Ele teve a visão que ligava do colégio Allan Kardec até a delegacia central, no corredor, naquela rua todinha, dos 2 lados, placas luminosas, escrito Viva Eurípides, levavam até a cadeia municipal. Ou querendo dizer para ele o quê? Ó, tá vendo? Teu caminho está lá de luz, você não vai ficar lá, né? E por último, no quintal de casa, ele fazendo uma prece, ele percebe a presença de Jesus ao lado dele, que diz, meu filho, nada temas, estamos com Deus e a vitória é nossa. Ele tem noção, é a 2ª vez que Jesus se aproxima desse espírito, tá? E depois olha para o céu e uma luz muito intensa ilumina todo o céu, provando para ele que ele estava protegido, né? Que não ia acontecer nada. Esse processo ficou rolando, passando na mão de um, de outro. 5 juízes recusaram esse processo porque todos deviam a Eurípides. Eurípides já tinha curado a mãe de um, o pai de outro, o filho de outro. Ninguém quis pegar aquilo, né? E acabou aqui. Acabou o processo, né? E esse espírito iluminado, ele teve a bênção também, gente, de ao final do trabalho dele todo, ser avisado de que o fim dele estava próximo, tá? Então, no momento que ele está lá na farmácia trabalhando com Dona Amália, a secretária dele, ele fala assim, Dona Amália, olha só, Vicente de Paula está conversando comigo aqui, me chamando para fazer um passeio, eu não vou poder escrever. Então, tudo que eu for falando, a senhora vai escrevendo. Dona Amália ficou ali. Vicente de Paulo pegou ele pela mão e começaram a percorrer uma estrada linda, com muitas flores, muito verde. Lá embaixo, no final dessa estrada, ele viu uma árvore
E ele falou para a Dona Amália, Dona Amália, só tem uma forma da senhora entender o tamanho da beleza que eu estou vendo. Eu estou vendo uma árvore de ouro. Né? E em cada folha está escrito uma palavra. Amor, justiça, Jesus, e ela é linda demais. Né? Agora nós voltamos a caminhar, estamos caminhando, estamos de frente com uma escadaria, nós vamos subir essa escada, e aí ele sobe, só que a escada não tem fim, ele fala para ela, ela vai escrevendo. Daqui a pouco ele fala, Dona Amália, acabei de chegar num lugar que eu não tenho como descrever para a senhora, é tudo tão bonito, é tudo tão maravilhoso. E aí São Vicente fala para ele, Eurípides, esse lugar que você está vendo aqui é a mansão da paz. Para aqui vêm todos os espíritos que conseguiram cumprir a sua missão com amor na terra. Então, meu filho, eu estou mostrando para você a sua próxima morada. Olha que genial. E aí ele volta a si, e Dona Amália está lá extasiada, mais uma vez de boca aberta, né, porque ela presenciava muita coisa. Até que, já em 1918, no começo, em abril de 1918, a gripe espanhola chega em Sacramento, né? A gente sabe que a gripe espanhola fez uma matança assim, muito cruel pelo mundo inteiro e conseguiu achar Sacramento, né? Um viajante se hospedou lá no hotel principal, Eurípides foi atender o cara, porque era um caso grave, e acabou se contaminando, né? A epidemia se alastrou para o Sacramento, a família adoeceu, os alunos adoeceram, fechou o colégio temporariamente para que todos se cuidassem, né? Mas ele está lá trabalhando e fazendo remédio, porque quanto mais doente, mais trabalho, mais remédio, ele está lá fazendo os trabalhos dele, todo mundo falando, Eurípides, você está doente, você pegou a gripe, você tem que parar, tem que descansar. Ele, não, a dor do outro não espera, eu preciso trabalhar. Quer dizer, ele estava ali, mal, mas ele estava preocupado com a dor do outro. Até que um dia ele acorda febril, né, muito mal, e a mãe insiste, a secretária insiste que ele tome um banho para baixar a temperatura, ele vai fazer, né, só que daquele momento em diante ele não consegue mais voltar para o trabalho, né. E aí ele fala com um aluno que está lá ajudando ele com a secretária. Eu acabei de ver que vai morrer aqui em Sacramento uma pessoa muito querida, né, muito querida. O enterro é concorrido, tem muitas flores, muitas coroas e muita gente chorando. Aí o aluno fala, deve ter sido algum rico que morreu, né? Para estar todo mundo chorando e muitas flores. Aí a secretária, que eu não sou rico, ele fala, não. A pessoa, o homem que morreu, ele é muito pobre, muito pobre. O caixão é muito pobre, mas ele é muito querido. E aí, nesse momento, a secretária e o aluno que estava ajudando silencia, porque sente que é o mestre que está se despedindo, né? E ele, depois que ele vai, toma esse banho e deita, ele não levanta mais, né? Ele tem a bênção de ser encaminhado de volta ao plano espiritual, né? Por Bezerra de Menezes, por Maria, por uma pleiade de espíritos de luz muito intensa, e vai para o plano espiritual, dar continuidade ao trabalho do Hospital Esperança, que existe no plano espiritual, e que tem como principal função cuidar, receber todos os religiosos que fracassaram nessa encarnação, independente de ser espírita, tá? Seja espírita ou não, fracassou na missão, ele está lá para receber. Então, que o estudo de hoje, desculpa a gente ter atrasado, mas eu estou falando rápido e eu não falei nem metade do que tinha para falar, para vocês verem, né? Mas que esse estudo de hoje, que o principal, né, desse trabalho de hoje, que eu quero que cada um leve dentro do coração, como eu tenho dentro do meu coração, é que só eu posso fazer o melhor por mim e pelo outro. Então eu tenho que dar espaço, né? Eu fui acreditando que ele era capaz, que ele fez o caminho dele. Isso sem precisar negar Jesus em nenhum momento. Tá bom? Desculpa, gente, ter atrasado vocês, tá? Tá, boa noite.